Bom, a gente já está na nossa quinta live sobre o tema anatomia contemporânea. Hoje o tema dessa live vai ser placenta, tá? Semana que vem tem mais uma live de anatomia contemporânea com o tema de peritônio, tá bom? Eu tô fazendo essa bateria de lives sobre anatomia contemporânea, porque no dia 12 de fevereiro vai rolar uma masterclass de anatomia contemporânea, tá? Quem tiver dentro dessa masterclass vai ter o privilégio de comprar a certificação de anatomia contemporânea com desconto, tá bom? Então, se você quer fazer a certificação, é importante que você esteja dentro da masterclass do dia 12 de fevereiro, tá? Aliás, enquanto a gente não começa, mais um minutinho, muitas pessoas me escrevem que gostariam de agradecer muito o fato de eu sempre compartilhar assuntos novos, partilhar muitos saberes, enfim, como que vocês podem retribuir? Gente, eu vou falar coisas bem simples que vocês podem retribuir para me ajudar aqui no Instagram, tá? Número 1, dá like nos posts e comentar. É importante que vocês comentem, tá bom? Porque isso ajuda o Instagram a mostrar o conteúdo para mais pessoas. Outra coisa, no Stories, quando eu faço pergunta, é importante que vocês respondam as perguntas, porque quando existe essa interação com o público, de novo, o Instagram mostra o meu conteúdo para mais pessoas, tá? Então, essa é uma forma de você ajudar. Outra forma de você poder me ajudar é compartilhar essa live com algum amigo, tá? Até porque, a partir de hoje, somente quem está ao vivo comigo vai ganhar um presente que é para ajudar ainda mais vocês em relação a esses conteúdos gratuitos que eu dou, tá bom? É uma coisa bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar e a gente preparou com muito carinho para vocês, tá bom? Então, o tema de hoje é placenta e eu vou começar já a falar sobre esse tema aí com vocês. Bom, primeiro de tudo, por que anatomia contemporânea? Bom, anatomia contemporânea é essa possibilidade e oportunidade que nós temos de olhar para a anatomia com um olhar através da fáscia e da biotensegridade. Isso significa que a gente vai olhar para os sistemas do corpo humano de uma forma mais integrada e relacionar com a nossa prática, porque afinal, pessoal, nós somos praticantes do movimento. E hoje a gente vai falar de uma força muito importante que surge na placenta e que acompanha a gente até hoje nos nossos corpos, tá bom? Mas para começar, eu preciso explicar para vocês primeiro sobre o tema placenta. Então vamos lá. A placenta é um órgão ou é um anexo? A placenta é considerada um órgão, né? Um órgão que vai ser desprezado após o parto. Então, apesar das controvérsias, a placenta é considerada um órgão e não um anexo, ok? Número 2, ela é composta por duas faces. Então, ela tem a face que está ligada ao feto, que é uma face bem lisa, e tem uma outra face que é ligada à mãe, que é uma face rugosa, irregular, que tem tipo de umas montanhinhas, se a gente olha, parece umas montanhinhas assim, chamadas de cotilédon, tá? Então, duas faces distintas, mas duas faces que comunicam mãe e filho. E aí, acho que a beleza sobre esse assunto já começa aí. Bom, qual que é a função da placenta? Função número 1, nutrição, né? Então, enviar nutrientes para esse bebê. Número 2, trocas gasosas. Número 3, barreira de proteção. Número 4, ela produz 2 tipos de hormônios. O hormônio HSG e a progesterona 2, que ajudam a manter o ciclo da gravidez. E número 3, excreção.
ok? Então, essas são as funções da placenta. Bom, no cordão umbilical, a gente vai ter uma veia e duas artérias. A veia, ela vai fazer a comunicação das coisas que vão da mãe para o bebê. E as artérias umbilicais fazem a comunicação do bebê para a mãe, ok? No presente que vocês vão ganhar, e eu vou anunciar no final da live, vai ter uma imagem muito bonita que mostra um negócio chamado de lacuna. O que é essa lacuna? Bom, a gente já sabe que a placenta é esse órgão que liga mãe e feto. Só que os dois, eles não estão ligados diretamente. Como assim diretamente? Um contato físico diretamente. Existe alguma coisa no meio que é chamado de lacuna. Nessa lacuna, ou nesse espaço, existe várias ramificações de artérias e veias. É como se fosse uma árvore mesmo. Então, a gente vê várias ramificações nessa lacuna. Por quê? São essas ramificações que vão dar a possibilidade e o aporte para que haja essa troca de nutrientes, essa troca de gases e toda essa troca entre mãe e filho. Então, a gente fala que mãe e filho, no começo, eles não estão em contato direto, tá? Eles estão se comunicando através dessa lacuna. E se a gente pudesse olhar essa lacuna no microscópio, a gente iria ver uma imagem de várias ramificações, como se fossem várias ramificações de galhos de árvores. E nesse local se estabelece a grande comunicação de fluidos, trocas gasosas, nutrientes que vão da mãe para o bebê, gases que vão da mãe para o bebê e do bebê para a mãe. Então, toda essa troca acontece nesse espaço chamado de lacuna. Então, a gente já começa a entender que nesse espaço existe uma coisa muito importante, que é esse sistema de fluidos, tá? E olha que a gente vem explorando muito esse tema. No mês passado, eu tive uma masterclass onde eu abordei o sistema de fluidos, né? Então, veja vocês, isso já começa lá nos nossos primeiros dias de existência, tá? Aí, pessoal, a gente vai ter lá o saco amniótico, o yolk sac que eles falam, sendo todo modificado e dando, então, espaço para um corpo que eles chamam de front body, para um corpo da frente, que vai ser formado pela endoderme, que vai dar origem ao tubo digestivo e à placenta, então esse corpo anterior, e esse corpo posterior, que seria a ectoderme, que vai dar origem, então, ao nosso sistema nervoso. Então, a placenta vem desse corpo anterior, né, que vai dar origem ao tubo digestivo e também à placenta, ok? Bom, uma relação muito importante que vocês precisam entender é a relação da placenta com o coração. Inclusive, esse artigo eu coloquei lá no WhatsApp da Anatomia Contemporânea. Se você não está ainda no grupo do WhatsApp, vai lá na minha bio, tem lá Anatomia Contemporânea, e você vai para esse WhatsApp onde eu estou colocando os artigos das lives. Então, esse artigo de hoje fala o seguinte: a placenta e o coração do bebê são os primeiros órgãos a se diferenciar, e eles têm uma relação muito direta, uma relação que é pautada pela hemodinâmica, tá? E o umbigo, ele tem, então, esse papel, as artérias e as veias, de fazerem essa comunicação hemodinâmica entre placenta e coração. Então, volto a falar, existe uma relação muito grande da placenta com o coração do bebê, que são os primeiros órgãos a serem diferenciados no feto, tá? Além disso, existe aí a gente vai entrar numa coisa muito importante para nós praticantes do movimento. Existe, nesse momento, uma força
que é extremamente importante, que é a força de pulsação, tá? A força de pulsação, então, ela se inicia lá na placenta, nessa região que eu falei de lacuna, né? Nessa interação entre bebê e mãe. A força de pulsação é uma força que está presente no nosso corpo até hoje, né? E lá nos primeiros dias do feto, o primeiro órgão que começa a estabelecer essa força é a placenta. É a placenta, pessoal, que vai originar a nossa força de pulsação. Olha que bacana. A partir da 4ª semana da formação do embrião, essa função da pulsação, ela sai da placenta e ela vai para o coração. Então, o primeiro órgão a ser responsável pela pulsação é a placenta e depois da 4ª semana é o coração. Então, vocês já conseguem perceber aí um link que eu falei que existe entre a placenta e o coração. A pulsação, vamos falar um pouco mais sobre a pulsação, porque é uma força que nos interessa, porque ela impacta a nossa prática, tá? Então, a pulsação, ela é considerada pela Bonnie Cohen, e aqui é esse livro que eu recomendo para vocês, tá? Ela é considerada como um movimento de potencialidade. Um movimento de potencialidade. Um movimento de consciência interna. Um movimento de vitalidade. Olha que legal. E é a pulsação, essa possibilidade de condensar e expandir que nasce na placenta, que vai dar para o nosso corpo hoje um significado tão grande quando a gente trabalha expansão e condensação. Então, pessoal, quando hoje a gente trabalha condensação e expansão, o nosso corpo, ele está se lembrando de uma força de pulsação lá da placenta. Olha que bacana. E a pulsação tem uma função muito importante. A pulsação, ela é bem o limite entre o feto que está sentindo tudo que está acontecendo dentro dele, então essa inner conscience, essa consciência interna, tá? Então é o limite disso com um movimento que começa a acontecer do feto no espaço. Então a pulsação, ela marca uma coisa muito significativa para a gente, né? Essa transição do movimento interno do nosso corpo para o movimento externo no espaço, né? Que a gente poderia falar de propriocepção ou kinestesia, mas não vamos entrar nesse assunto agora, tá? Então, essa pulsação que se inicia com o movimento dos fluidos lá nos primeiros dias do embrião, ela pode ainda hoje ser sentida quando você para, silencia e sente essa pulsação, esse pulsar dos fluidos no seu corpo, né? Então, olha a importância da gente aguçar a interocepção para a gente sentir e se reconectar com uma força tão curativa, tão intrínseca e tão natural do nosso corpo. E nós, como profissionais do movimento, a gente pode, através de várias ferramentas, engrandecer, ajudar essa força a emergir ou se intensificar, intensificando ainda mais a vitalidade e a potencialidade do nosso corpo. Como? Através da respiração celular, através de movimentos ou de instrumentos que vão incentivar o nosso sistema de fluidos, através de movimentos que visam expansão e condensação, seja com um olhar microcelular até um olhar macro do movimento do corpo de condensar e expandir. Outra coisa, o movimento da respiração
do micro para o macro, onde existe claramente um movimento de condensação e expansão, principalmente das nossas vísceras, do nosso pulmão, das nossas células e depois num nível mais macro da nossa caixa torácica, tá? Então, a gente pontuou aí a importância de você refletir sobre a pulsação, como você está ajudando essa força a emergir no corpo seu e do seu aluno hoje, sabendo que essa força é vital e importante para você se autorregular, tá bom? Eu vou colocar no Stories um print do livro e vou colocar também um print do livro no grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Então, vamos nos concentrar ao conteúdo, depois vocês pegam o livro, a referência do livro. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês, e que isso também vem da embriologia, mas também permeando a fáscia e o estudo da anatomia, é o seguinte. Eu falei que existe uma conexão da placenta com o coração. Bom, agora vamos falar das conexões que existem do coração com o membro superior. Bom, quando a gente está se formando, a gente tem os brotos que vão dar origem aos membros superiores e aos membros inferiores. Os brotos que vão dar origem aos membros superiores, eles só aparecem após reações químicas que vão formar pulmão e coração, tá? Após serem feitas essas reações químicas, são liberados agentes e substâncias que vão fazer com que esses brotos comecem a crescer, dando origem às mãos. Então, se consegue perceber a relação das suas mãos com o seu coração e com o seu pulmão, tá? Ótimo. Quem conseguiu entender essa relação, faz assim para mim, que eu vou esperar vocês fazerem assim. Enquanto isso, para quem tá muito ansioso, tá aqui o livro, tá? Mas coloca para mim um joinha aí se você tá entendendo o que eu tô falando. Quem tá entendendo, coloca aí para mim. Quem não entendeu, é porque talvez precise estudar um pouquinho mais de embriologia, tá? Mas eu vou repetir para quem não entendeu, talvez faça mais sentido. Para que os braços e os membros superiores se formem, é necessário reações químicas dentro do embrião para formarem primeiro o pulmão e o coração, para depois formarem os braços. Logo, existe uma relação embriológica entre suas mãos, os seus braços, o seu coração e o seu pulmão, tá bom? E não é à toa que a gente abraça as pessoas, tá? Bom, se você for olhar do ponto de vista da anatomia emocional, a gente consegue perceber uma conexão muito importante do cordão umbilical, feto e mãe. É o primeiro vínculo que a gente estabelece com algo. É o primeiro vínculo. Então, muitos chamam isso de uma força de ligação de vínculo, ou é a primeira expressão de aterramento. É nesse momento que a gente aterra a nossa conexão, e a nossa primeira conexão é com a nossa mãe. E aí, quando a gente fala de aterramento, a gente hoje na prática tem várias formas de usar esse aterramento. Usando os pés, conectando a gente com a terra, com a mãe terra, usando as mãos para nos conectarem com alguém, terapia manual, né? Então, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é do assunto do aterramento. Como é que essa conexão, essa primeira conexão que a gente estabelece lá nos nossos primeiros dias com a nossa mãe, como é que a gente usa essas forças de aterramento hoje na nossa prática? E como é que essas forças trazem para nós uma sensação de segurança, de referência, de acolhimento, de presença e de existência? Ficou claro para vocês, gente? Coloca para mim se ficou claro. Que bom. Então, a gente falou hoje da relação da placenta, a gente falou hoje da relação com o coração,
A gente falou da relação do coração com as mãos e a gente falou da relação desse cordão umbilical, dessa conexão primária e do aterramento. Um beijo, gente. Tchau, tchau.